Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é a Annalise, falando de Estocolmo, na Suécia. Passaram os dias aqui por questões pessoais e tive uma inspiração ao conversar com uns amigos e uma pessoa que me falou de um livro que se chama Qual é a Cor do Seu Paraquedas? Cor do Seu Paraquedas. É um livro que foi escrito em 1970, 72, por um americano, e isso aqui é mais atual do que nunca. E eu testei aqui em Estocolmo uma das sugestões do livro e tive experiências muito interessantes aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, a ideia principal por trás deste livro é a forma que nós procuramos oportunidades de trabalho. Então tem a forma tradicional, que é você ver uma vaga aberta num site e aí você faz todo o processo, né, de escrever a sua carta de recomendação, que eu já fiz vídeos sobre como fazê-la, de escrever o seu currículo e até você ser chamado para uma entrevista. Essa é a forma tradicional. A forma do livro é uma forma inovadora, diferente, na qual, antes de você simplesmente sair em busca de vagas e jogando o seu currículo por aí, você faz uma análise. Você tenta entender quem você é, o que você gosta de fazer, o que você ama fazer, o que te dá alegria e disposição. E aí você procura empresas ou áreas, né, no mercado que você acha que poderiam se enquadrar nesses seus objetivos de carreira. Por que acha? Porque a gente nunca tem certeza. Às vezes a gente acha que se a gente trabalhar na organização X, Y ou Z, nós seremos extremamente felizes e satisfeitos, mas às vezes não. Às vezes nós temos uma ideia um pouco romântica, um pouco idealizada de algumas organizações. Então a ideia do livro é que, munido então dessa informação sobre nós mesmos, sobre o que nós gostamos de fazer ou achamos que queremos fazer em nossas vidas, nós vamos começar a procurar fazer uma pesquisa de organizações que parecem trabalhar nessa área e mais de pessoas que estão trabalhando na área em que nós achamos que poderíamos trabalhar. Por exemplo, na minha área de comunicação, então buscaria então pessoas trabalhando na área de comunicação das empresas ou nos setores em que eu acredito que eu me enquadraria. Agora nós vamos começar a contactar essas pessoas. Esse contato pode ser feito por telefone, é um pouco mais difícil. Aqui na Suécia as pessoas são bem acessíveis, né? Então, na maioria das vezes, você no site das organizações, a pessoa tem o e-mail dela, da organização, e até um número de telefone. E pasmem, às vezes até o próprio celular. Mas a gente sabe que não é assim no Brasil e no resto do mundo, né? Algumas organizações são um pouco mais abertas, outras são extremamente fechadas. Mas o passo inicial seria tentar pelo site, o segundo passo também pelo LinkedIn dessas pessoas, tentar encontrá-las lá. E o passo que é mais garantido de você conseguir um encontro, uma conversa com essas pessoas seria através da pessoa ponte, que é como o autor coloca no livro. Então, é a questão do network, da rede de contatos. Então, vocês, no caso, teriam de ver através do LinkedIn. Eu acho que o LinkedIn, nesse sentido, bom, não tinha LinkedIn em 72, mas hoje o LinkedIn seria perfeito para isso, para vocês verem quem são suas conexões que poderiam te ajudar a chegar até essas pessoas e pedir ajuda, pedir para que os seus colegas, ex-colegas, amigos, conhecidos, familiares te ajudem a ter um encontro com essa pessoa. O nome disso é conversa informativa, né? Em inglês, informational conversation or interview. E você não vai para essa entrevista informativa, essa conversa informativa para pedir emprego tão diretamente. Você vai para quê? Para você ver e ser visto, que é o que a gente mais precisa na hora que a gente está procurando uma oportunidade, você ter a chance de mostrar a sua cara, quem você é, o que você faz, para uma pessoa que hoje de repente pode não estar numa posição de te contratar, mas pode conhecer alguém na sua rede de contatos
que eventualmente poderia te dar uma oportunidade ou lembrará de você quando uma oportunidade aparecer. Então, esse é o grande objetivo dessa conversa informativa. E nós no Brasil não temos muito hábito de fazer isso, né? Eu mesma nunca tinha nem ouvido falar dessa possibilidade. Eu achava que eu ia pagar um mico, pedir para falar com uma pessoa e ficar fazendo perguntas sobre o que ela faz, o que ela trabalha. Eu achava que as pessoas nem teriam tempo para isso. Mas não, realmente as pessoas gostam de ajudar. Todo mundo se sente um pouquinho importante quando está ajudando, na verdade. Dar algumas dicas, falar. Todo mundo gosta de falar de si. Então, aí vai mais uma dica. Nessa conversa, você tem que mais ouvir do que falar. Você não está sendo entrevistado, você está entrevistando, digamos assim, essa pessoa. Então, você, por favor, se prepare, leia tudo sobre a organização, sobre o perfil da pessoa, né, o currículo, e faça perguntas, deixe a pessoa falar. Pergunte como é o dia a dia do trabalho dela, o que ela acha de trabalhar nessa organização, os prós, os contras, quais outras organizações ela já trabalhou. Você pode até perguntar a questão de média salarial ou benefícios, para você ter uma ideia. Você pode perguntar também quais são as habilidades, o tipo de background mesmo que uma pessoa precisa ter para conseguir ter uma chance nessa organização. Por exemplo, nas Nações Unidas nós sabemos, né, que conhecimento de idiomas é fundamental. Mas e para uma outra organização? Que tipo de cursos você poderia fazer? Que tipo de especialização? Que tipo de experiência você precisaria ter para conseguir um trabalho naquela organização? Dicas de mercado, como buscar, como procurar um trabalho naquela área. Tudo isso você pode perguntar para essa pessoa que você vai estar tendo essa conversa informal. Se você sentir que tem abertura, eu fiz isso, você pode mostrar o seu currículo para aquela pessoa e pedir para que ela analise e dê uma sugestão que diga o que ela acha do seu currículo. E isso também pode ser muito interessante, porque também a forma como você escreve o currículo depende e muda muito de mercado para mercado, de área para área, uma entrevista. Então são várias dicas e muda muito, realmente é muito interessante como muda, até de país para país e de área, de setor para setor, setor privado, setor de ONGs, setor de organização internacional. Realmente é um mundo que muda de acordo com o que você está procurando. Por isso que é tão importante essa dica que eu deixo hoje para vocês, uma inspiração aqui do norte, onde está nevando, frio, mas não deixa de ter o seu charme, de como a gente conseguir, primeiramente, nos conhecermos, entendemos o que é importante para a gente, o que vai nos deixar feliz, nos fazer feliz, e depois entender mais sobre diferentes mercados, diferentes áreas de atuação e diferentes organizações. E aí então a gente se coloca numa posição de escolher ao invés de simplesmente ser escolhido. E essa é a grande ideia por trás desse livro, Qual é a Cor do Seu Paraquedas. Então eu deixo um beijo para vocês, um beijo gelado com neve, menos 2 graus. E espero que vocês, eu ainda não li o livro, fiquei super curiosa, né? Li só alguns resumos, mas que vocês possam ler o livro